Olá a todos. Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Lado F. O podcast da APJF contempla uma perspectiva 360 graus dos farmacêuticos, das suas histórias e vivências. Não só o lado que nós já conhecemos, mas também uma outra visão com base em conversas mais informais. O nosso convidado do 6º episódio é o Pedro Maurício. Olá Pedro, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. O Pedro é um jovem farmacêutico que estudou na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, sendo que ao longo do seu percurso académico houve sempre uma grande ligação ao associativismo, tendo sido membro da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e vice-presidente da Farminov. Para além disto, é ainda pós-graduado em Tecnologias de Saúde e Dispositivos Médicos e encontra-se atualmente a frequentar o programa de MBA da Universidade da Beira Interior. Iniciou o seu percurso profissional como bolseiro de investigação no Laboratório de Química Aplicada da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde trabalhou num projeto de desenvolvimento de sensores para a Agência Espacial Europeia. Para além disto, no final de 2016, abraça um novo desafio, mudando-se para Lisboa para se juntar à equipa de Life Sciences da Altran, atual Capgemini Engineering, onde desempenha a função de consultor da indústria farmacêutica. Desde então, tem passado por diversos projetos e funções dentro da Capgemini, onde atualmente é Pre-Sales and Offer Leader for Life Sciences, onde é responsável por desenvolver soluções de negócio quer a nível nacional, quer a nível internacional. Pedro, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. É com muito orgulho que temos aqui hoje e que temos esta conversa contigo. E como primeira pergunta, e após esta pequena introdução e em pequenas palavras, quem é que é o Pedro? Ora bem, uma pergunta difícil de responder, mas antes de mais queria agradecer-vos pelo convite que me fizeram para estar neste podcast. É a primeira vez que eu estou a fazer um podcast, por isso espero não desiludir. E também agradecer-vos muito por terem aceito o desafio de virem gravar este episódio ao Fundão. Quem é que é o Pedro? Eu talvez me consiga caracterizar, e daquilo que ouço do que os outros dizem de mim, como uma pessoa curiosa, otimista, às vezes até um bocadinho... É bom sinal. Otimista em excesso. Sou uma pessoa que não gosta muito de formalismos, ou seja, eu gosto de ter um trato fácil com as pessoas e gosto de ter tempo para pensar sobre ideias, para pensar sobre tudo e mais alguma coisa. Acho que são assim as características que me definem. Ok. Boas características e vão de encontro um bocadinho ao que nós queremos aqui no lado F. Começando a olhar um bocadinho para o teu percurso e olhando para o teu percurso académico, portanto, estudaste Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, mas foi um percurso que também esteve muito ligado ao associativismo. Na tua opinião, consideras que este envolvimento te marcou e que foi uma mais-valia para o que foi o teu percurso profissional e o teu futuro? Considero, sem dúvida. Eu acho, não só talvez a componente do associativismo, mas tudo aquilo que é extracurricular e que pode ser feito na faculdade ou até fora da faculdade, vai ser um diferenciador. Eu, quando entrei na faculdade, eu tinha para mim claro que eu não queria simplesmente tirar o curso de Ciências Farmacêuticas. Eu queria fazer outras coisas, experimentar outras coisas. E porquê? Porque o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas ia ser a baseline, ia ser a chapa 3. Ou seja, tu quando acabasse o curso, ou eu quando acabasse o curso, eu e mais 100 pessoas íamos ter aquela baseline de Ciências Farmacêuticas. E eu queria ter novas experiências, queria ganhar outras soft skills, queria criar alguma rede de contactos também, que fosse interessante. E então acabei por ir um bocadinho atrás disso. Pronto, vocês já me ensinaram algumas coisas na minha apresentação. Eu fui estudante e investigador voluntário, fiz parte da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia, fiz parte da Farminov, fiz parte do Conselho Pedagógico, fiz parte da organização do Congresso Mundial de Estudantes de Farmácia no Porto em 2014 e também estive presente em tudo que era convívios e atividades académicas. Ou acho que houve tempo para tudo. E é um ponto que é muito importante, principalmente passarmos aos estudantes e aos jovens farmacêuticos, mais jovens do que nós não somos necessariamente velhos, digamos assim, mas que há tempo para tudo na faculdade. Eu às vezes noto, quando falo com estudantes, e mesmo quando eu era estudante, que algumas pessoas tinham uma preocupação em excesso com os estudos, de eu tenho que estudar, isto é o meu foco, e não posso distrair com outras coisas, e eu acredito que há tempo para tudo. Agora, a questão é, também exige um sentido de compromisso, e também exige alguma disciplina para conseguirmos estar dedicados a diferentes atividades. Fazemos aqui um balanço daquilo que são as atividades académicas e as atividades extracurriculares. E eu acredito que com o tempo também passamos a ganhar uma característica que é muito importante e que todos nós devemos trabalhar, e eu ainda estou a trabalhá-la, que é a capacidade de sabermos dizer que não. O que é que isto quer dizer? Nós quanto mais desafios tivermos, a mais desafios somos expostos
para fazer. E temos de ter sempre aqui alguma parcimónia nas nossas escolhas, que é perceber o que é que faz sentido para nós, o que é que queremos fazer e a que é que vamos dizer que não. E aquele não tem que ser um não definitivo, é um não naquele momento. Naquele momento eu não posso aceitar aquele desafio. Porque eu acredito que se nós dissermos que sim a tudo, até podemos fazer as coisas todas, mas vamos fazer tudo a meio gás. Então é muito importante, portanto, ficarem com esta mensagem que é: atrevam-se a fazer coisas diferentes. Vocês, os estudantes, têm tempo para tudo, mas trabalhem depois esta parte de fazer o balanço da componente académica com a componente extracurricular. Ok, pegando aí num dado que tu referiste e começando a falar um bocadinho do teu percurso profissional, começas na área de investigação e depois quase que dás uma volta de 180 graus para outra área. Como é que se dá esta mudança de rumo? O que é que te fez querer mudar? Esta é uma história engraçada. Pegando aqui no ponto das minhas características, pronto, é que eu disse que sou uma pessoa curiosa. Eu desde de pequeno que me considero uma pessoa... Ou seja, eu sabia que eu ia trabalhar em algo relacionado com discussão de ideias, com criação de produtos. Eu queria trabalhar em alguma coisa que envolvesse criar e pensar. E eu, quando era pequeno, meu pai era engenheiro civil, eu adorava ir com ele visitar obras, perceber como é que as coisas eram construídas, o trabalho que existia por trás, ver os projetos e fazer de conta até que fazia alguns projetos. Isto estamos a falar, eu teria talvez, 5, 6 anos na altura. Perceber como é que as máquinas funcionavam. Eu gostava muito desta componente da engenharia e da criação. Ao mesmo tempo, a minha mãe era professora de Físico-Química e eu lembro-me que ela de vez em quando me levava à escola e eu adorava estar com ela nas aulas práticas, eu, miúdo, talvez de 5 anos, a vê-la ela e a ver os estudantes dela de bata branca a mexerem em pipetas e nas azotes e a mexerem em reagentes. Eu adorava aquele ambiente. Ou seja, ao longo do tempo eu fui percebendo que queria trabalhar num ambiente de laboratório e talvez ligado à saúde. Era o que faria sentido. E nesse seguimento, eu quando entrei para a faculdade tinha claro para mim que eu queria ser investigador científico, era o que eu queria fazer. Fiquei contente porque no segundo ano da faculdade comecei a trabalhar como investigador voluntário. Fiz investigação do segundo até ao quinto ano. Acabei o curso, estava sem nada para fazer, vi o deserto de quem acaba o curso e olha para o mercado de trabalho. E fui à faculdade e disse: olha, eu não tenho nada para fazer em casa, posso ficar aqui a trabalhar como investigador voluntário até encontrar alguma coisa. E fiquei. E no início de 2016 tive um contrato com a Faculdade de Farmácia para ser bolseiro de investigação. Ou seja, atingi um objetivo, que era exatamente ser investigador profissional, digamos assim. Ao fim de 3 meses comecei a perceber que aquilo não era para mim. E ao fim de 7 eu rescindi o contrato com a Faculdade de Farmácia. E porquê que aquilo não era para mim? Porque eu gosto de um sistema de investigação que seja ágil, que seja focado em resolver problemas concretos da sociedade e desenvolver soluções que cheguem depressa ao mercado. Aquilo com que eu me deparei no meio académico foi um meio ainda muito clássico, muito hierarquizado, e em que a investigação era uma investigação pura, ou seja, não era uma investigação muito aplicada a dores reais, e o foco daquele trabalho era a escrita de artigos científicos e a apresentação de pósteres em congressos. E eu não me revia de todo naquilo, e foi por isso que acabei por mudar de desafio. E reparem, eu com isto não estou a dizer necessariamente que a investigação que se faz nas faculdades ou que se faz a nível académico é má ou pouco direcionada. Porque, aliás, a investigação pura é parte essencial do progresso científico. Mas simplesmente percebi que aquilo não era para mim e que não era o que eu queria. Continuando um bocadinho a falar do teu percurso e de outro rumo que quem te conhece sabe que é uma área que diz muito, que é a saúde digital. Quando é que a saúde digital e tu se cruzam, digamos assim, e porquê é que decidiste que esta era uma área que tu, Pedro, tinhas de agarrar e explorar? Eu acho que me cruzei com a saúde digital talvez em 2018. Ou seja, a saúde digital já existia há muito tempo, isto não é uma coisa só de agora, ainda que agora exista um hype muito grande sobre o tempo, mas a saúde digital já existem muitas inovações a serem feitas ao longo de vários anos. E foi talvez num conjunto de slides que eu recebi dentro da minha empresa, a Capgemini, sobre aquilo que eram as tendências do setor da saúde para o futuro. Eu lembro de estar a folhear aquilo e parei num slide cujo título era Digital Therapeutics. E aquilo fez-me parar para pensar. Porque o conceito que ali estava era:
Eu, para tratar de uma doença, imaginemos ansiedade, eu, em vez de ter que tomar um comprimido, eu podia desenvolver uma app no smartphone ou podia desenvolver uma aplicação de realidade virtual e usá-la para ter também benefício terapêutico, da mesma maneira que o medicamento tem. E porquê é que isto me fez o clique quando eu vi isto pela primeira vez? Eu gosto de investigação, gosto de pensar sobre ideias, gosto de desenvolver produtos. O ambiente da R&D na indústria farmacêutica é um ambiente bastante regulamentado e também, não diria bastante lento, mas leva o seu tempo a ser feito. Ou seja, desde que pensamos num produto até que ele chega ao mercado, há muito tempo de investigação para trás e é um processo que tem que seguir uma série de standards e não é muito iterativo, digamos assim. Ou seja, eu, a meio do processo, não posso decidir que agora quero ir por outros caminhos. Por outro lado, os processos iterativos e a agilidade de desenvolvimento é aquilo que acontece no software. E nós podemos estar a trabalhar sobre terapias que são feitas em software, em que eu quero ir por este caminho, mas que depois, afinal, decido que é melhor ir para o outro lado. E depois eu tenho uma feature no meu produto de gestão de um tipo de sintoma, mas até quero adicionar uma feature de gamificação e consigo incorporar. Esse facto de conseguirmos brincar com a solução terapêutica que estamos a desenvolver quase em tempo real atraiu muito, e também o facto de, como o desenvolvimento é mais ágil, eu posso hoje estar a desenvolver uma aplicação para a diabetes, mas se calhar daqui a 2 anos posso estar a pensar sobre uma aplicação para a cardiologia e daqui a 5 anos posso estar a pensar numa aplicação para a área da psiquiatria. E eu acho que isto atraiu muito, porque é o facto de termos uma forma diferente de fazer saúde, mais inovadora, mais rápida e nos dar algum espaço para brincarmos e experimentarmos, digamos assim. Ok. Pegando num ponto que tu referiste, e a próxima pergunta, se calhar um bocadinho uma provocação para ti. Quais é que tu achas que vão ser as próximas tendências que vamos ter no setor da saúde? Vamos ter muitas tendências, mas se calhar para percebermos as tendências que vamos ter no setor da saúde, temos que dar um passo atrás e pensar quais é que são os desafios que vamos ter no setor da saúde, porque as tendências também se vão moldar um bocadinho com base nisso. Há inúmeros desafios no setor da saúde e nós vivemos isso no nosso dia-a-dia e daquilo que se vê da comunicação social, mas eu considero talvez 4 desafios. O primeiro desafio é que os consumidores, eu não quero dizer necessariamente os doentes, ou seja, porque a saúde faz das pessoas que estão doentes e das pessoas que também não estão doentes, que são saudáveis, mas os consumidores vão ser cada vez mais exigentes. Isto quer dizer o quê? Que estamos a passar de um modelo em que uma pessoa ia ao médico ou tinha um contacto com um serviço de saúde e ficava satisfeita por ter uma prescrição e tomar o seu medicamento, mas agora a pessoa quer perceber porque é que tem que tomar aquilo, quais é que são as condições, quer uma terapia que seja simples para ela, que seja rápida, que seja cómoda, e exige uma exigência cada vez maior dos consumidores, um bocadinho à semelhança daquilo que está acontecendo em todas as outras áreas de negócio e em todos os outros setores. Ou seja, nós vivemos muito no imediatismo e num consumismo puro, e isso está também a acontecer na área da saúde. Este é um dos desafios. O segundo, que não é necessariamente mau, ou a sua base não é necessariamente má, é que as pessoas vivem mais anos e temos uma população cada vez mais idosa. Ou seja, o peso dos gastos em saúde, o peso da doença crónica, está tendencialmente a aumentar. Isso vai fazer com que nós tenhamos também que desenvolver algumas soluções do ponto de vista de otimizar o processo de saúde e também trabalhar muito sobre a prevenção. Ou seja, o que eu quero, imaginemos numa área como a diabetes, não é tratar a pessoa com diabetes, mas é evitar que, por exemplo, numa diabetes tipo 2, esse quadro apareça. Ou seja, trabalhar muito sobre a prevenção e talvez, e acho que esta é uma das tendências essenciais, que é o foco na prevenção. É muito mais barato, é muito mais eficiente manter uma pessoa saudável do que tratar um doente, e nós ainda não pomos, pelo menos em Portugal, o esforço necessário na prevenção da doença, ou pelo menos na manutenção do estado de saúde. O terceiro desafio, e em que a saúde digital acaba por também dar algumas respostas, é a falta de profissionais de saúde. Ou seja, aquilo que nós assistimos agora em Portugal e que acaba por acontecer um bocadinho em todo o mundo é, com o envelhecimento da população, nós não vamos ter um crescimento dos profissionais de saúde a acompanhar este aumento da população a recorrer a serviços de saúde.
nós temos que criar tecnologias e temos que criar soluções que permitam ter um serviço de saúde mais eficiente, mais rápido e com maior digamos assim, right first time. Ou seja, eu não preciso de fazer uma série de experiências terapêuticas e eu sei o que é que vai resultar para ti. Ou seja, eu a ti vou dar um tratamento que resulta para ti e não o tratamento que resultou para 1 milhão de pessoas, mas que pode não resultar para ti. E aqui tem a componente da personalização da saúde e até dos próprios modelos preditivos que podem ser usados. Acho que vai ser uma das tendências. E por último também, a saúde vai ficar cada vez mais cara. Nós notamos as inovações terapêuticas que estão a aparecer são cada vez mais caras e existe um peso cada vez maior nos custos de saúde e mais uma vez vamos ter que perceber como gerir esse orçamento de saúde, otimizando de um lado os custos para conseguirmos investir em inovação terapêutica. E continuando a falar de futuro, e já falámos do setor da saúde, mas particularizando para a nossa profissão, que futuro é que tu vês para a profissão farmacêutica e havendo necessidade de mudanças, que mudanças é que achas que efetuarias? Assim, do setor farmacêutico e do farmacêutico, eu vejo tendo um papel muito importante na sociedade, especialmente do ponto de vista de saúde. Ele é vital, é agora e sempre será. Mas acredito que ele vai ter que se reinventar, o papel do farmacêutico vai ter que ser reinventado e moldado um bocadinho àquilo que são as necessidades e as expectativas da própria sociedade. Voltando outra vez ao ponto da digitalização, que é talvez o ponto em que eu mais me foco, o farmacêutico vai ter que ser parte integrante da digitalização da saúde. Eu às vezes desafio-nos a pensar se estamos mesmo a ser parte integrante da digitalização da saúde, porque digitalizar a saúde não é termos um site da farmácia ou podemos ter uma entrega através de uma plataforma online, é pensar como um todo como é que eu torno os serviços mais cómodos para o meu cliente, para o meu consumidor, usando a digitalização, como é que eu torno a minha farmácia mais eficiente, como é que eu torno o meu hospital, o meu laboratório mais eficiente, recorrendo à tecnologia. Imaginemos, focando aqui, tentando limitar ao universo da farmácia comunitária, eu espero que no futuro, uma das tendências, seja eu poder, em minha casa, estando doente, ter uma app, tem uma plataforma, digamos assim, de farmácias, em que eu consigo ver qual é que é a farmácia mais próxima da minha casa, fazer um levantamento de uma prescrição, ter uma videoconsulta farmacêutica com o farmacêutico que lá está, receber os medicamentos em casa e, imaginemos, idealmente, nessa aplicação até consigo ter um tracking dos medicamentos que tomo, se eu tenho que fazer uma reposição de stock, se existe alguma interação medicamentosa face a um novo medicamento que eu introduzi, eu gostava de ter este tipo de soluções em prática, porque assim, elas vão acabar por existir. Agora, cabe-nos a nós, se elas acabam por aparecer vindas do seio farmacêutico, do seio das farmácias, ou vindas por alguma entidade externa que vai acabar por introduzi-las e ganhar esse mercado cá em Portugal e noutros países. E às vezes, quando eu refiro isto, de nós digitalizarmos, por exemplo, a parte da farmácia, não são poucas as vezes em que eu ouço o argumento de ok, mas as pessoas gostam de ir à farmácia. E é verdade, as pessoas gostam de ir à farmácia, não há dúvida disso, e nem toda a gente tem que gostar só do meio digital. Eu próprio sou muito apologista da saúde digital, mas eu também gosto de ir aos sítios. A questão é, as pessoas gostavam de ir à Blockbuster levantar filmes. As pessoas gostavam de ir ao takeaway e esperar na fila para levar comida para casa. As pessoas gostavam de esperar na fila do supermercado para levantar as suas compras. As pessoas gostavam até ao dia que lhes deram outra opção. E o que importa aqui é nós conseguirmos criar novas opções e novos mecanismos de comodidade para os consumidores, para permitirmos àqueles que querem fazer as suas coisas através de casa ou querem ter um contacto mais cómodo com a saúde, também o conseguirem ter. Porque reparem, aquilo que menos me apetece, imaginemos que eu estou doente, estou de cama com uma gripe. Aquilo que menos me apetece fazer para ter contacto com uma farmácia é ter que sair da cama, ter que me vestir, ir para a rua a apanhar frio, estar à espera numa fila de uma farmácia para ser atendido. Aquilo que eu quero é conseguir fazer isto tudo deitado na cama. Ou seja, falo com um farmacêutico, tenho um aconselhamento indicado, recebo os medicamentos em casa no próprio dia ou no dia seguinte. E então temos que pensar que é o que é que o nosso cliente quer, o que é que o nosso consumidor quer e pode ainda não ter, ou podemos não lhe estar a dar. E fazemos o percurso muito focado nessa direção. Ok.
Aí, como última pergunta, indo puxar um bocadinho um lado muito pessoal teu. Tu acabas por viver e trabalhar aqui na zona do interior. O que é que te faz tomar esta decisão? Se calhar muita gente poderia considerar muito arriscada. Assim, mais uma vez uma história engraçada, e eu mudei-me para o Fundão em 2021, no final de 2021. Mas talvez a história comece em 2019. Em 2019 eu vivia e trabalhava em Lisboa, nos escritórios da Capgemini, e na altura eu estava responsável por fazermos a certificação e implementação da ISO 13485, que é o standard que define as boas práticas de qualidade para dispositivos médicos, ou seja, nós queremos ser uma empresa e somos uma empresa certificada para desenvolvimento de dispositivos médicos. Isso implicava que eu tivesse que acompanhar as equipas de Lisboa, do Porto e do Fundão. Em 2019 eu vim cá aos escritórios, conheci as equipas e por acaso no dia em que eu cá estive fui jantar à casa dos pais da minha namorada a Marta, que é da Guarda. E estávamos a jantar e eu comentei, tinha ficado impressionado com o Fundão e não conhecia a cidade, e o único feedback que eu tinha da cidade era que, pronto, era no interior, aquilo era um deserto, era uma cidade muito pequenina, não se passava lá nada, mas aquilo com que eu me deparei foi, efetivamente, uma cidade pequena, mas que era acolhedora e que sentia que as pessoas eram bastante amigáveis e existia aqui, pelo menos na empresa, existia um espírito grande de comunidade. E nisto também da minha namorada diz, quem sabe um dia vocês ainda vão parar ao Fundão. E nós rimos com aquilo, porque de género, era algo que parecia impensável. E pronto, foi em 2019, continuámos as nossas vidas em Lisboa. Em 2020, com a pandemia e com a volta que o mundo levou, eu e a minha namorada começamos a trabalhar em casa, a dividir um pequeno T1 em Paços de Arcos, e acho que bastou uma semana para nós percebermos que ou íamos trabalhar para outro sítio, para uma casa maior, ou dávamos em malucos. E optámos pela primeira opção. E então, eu lembro que estávamos a sair de casa e eu, otimista, disse assim, pronto, isto também agora, se calhar vamos para casa dos nossos pais durante 15 dias e depois volta tudo ao normal e voltamos para Lisboa. E sabemos bem que não foram 15 dias. Desde 2020 a 2021, nós íamos estando a trabalhar ou em casa dos pais dela, na Guarda, ou em casa dos meus pais, em Santo Tirso, íamos sendo assim os nómadas. Mas com isso e o facto de estarmos a viver num ambiente mais pequeno, fomos percebendo a qualidade de vida que tínhamos, fomos ganhando mais tempo para fazer outras coisas e foi bastante benéfico para nós. Em 2021, já mais no final de 2021, quando as coisas começaram a ser mais normais ou menos anormais, digamos assim, íamos voltar à realidade, ou seja, as empresas estavam a voltar a ter as pessoas nos escritórios e nós tínhamos que voltar para Lisboa. E eu lembro-me de ir ter com a minha namorada e perguntei-lhe assim, olha, de 0 a 10, quanto é que queres voltar para Lisboa? E ela disse, eu para mim não voltava. Eu disse, pois, eu também não. E se fôssemos para o Fundão? E na altura aquilo começou a fazer sentido, do género. Por acaso, é uma cidade pequena, vamos ter qualidade de vida, o mercado é mais atrativo, as coisas são mais baratas, nós valorizamos muito a natureza, o desporto e cá temos tudo isso, e acabamos por ter aqui um misto de sorte e de contexto, porque as nossas vidas permitiram que pudéssemos vir para cá, e também coragem para deixar aquilo que tínhamos em Lisboa e virmos para aqui. E eu gosto de estar aqui, e importa dizer que também não foi à toa, nós temos vindo para o Fundão e para o interior. Porque, apesar disto ser uma cidade pequena, é uma cidade que está em crescimento e que está num crescimento muito alavancado por atrair empresas tecnológicas para a região. Fazendo isso, ela acaba por também atrair pessoas de vários países. Ou seja, estamos a falar de uma cidade como o Fundão, no interior do país, vivem cá pessoas de mais de 30 países. Isto cria aqui um ecossistema multicultural e também de inovação bastante interessante e que me interessa, ou seja, como pessoa curiosa e pessoa que gosta de fazer coisas, interessa-me estar num ecossistema destes, e eu acredito que o Fundão tem muito potencial para nos próximos anos se tornar aqui um polo de tecnologia e um polo na área digital, e eu gostava também de conseguir fazer parte desse ecossistema. Chegamos então ao fim do 6º episódio do Lado F. Pedro, agradecer-te mais uma vez por teres aceitado o nosso convite. A quem está aí em casa, espero que tenham gostado deste 6º episódio do Lado F e contamos com vocês para o próximo episódio. Obrigado.